Você ouve agora Leitura Dinâmica. Apresentação: José Damião. No ar, pela rede Boa Nova de Rádio, mais um Leitura Dinâmica, hoje com Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, falando do livro A História de Cada Um. A história de cada um é a história de Bruno, que ele recebe uma herança numa cidade longe, ele viaja. E na viagem de ônibus, que é de muitas e muitas horas, eles vão contando ali histórias, que é bem interessante. Por que estão viajando? O que acontece? Por que está acontecendo? São as histórias emocionantes. Mas depois ele chega numa cidadezinha muito pequena, no sítio que ele recebeu de herança, e ele é médio, ele vê o padrinho dele que desencarnou. Então, o padrinho dele foi morto, assassinado. E ele quer saber e ele não viu quem atirou nele, ele quer saber quem matou ele. Então esse Bruno vai resolver a procurar. É engraçado, porque ele sai procurando, conversa com um, conversa com o outro, ele vê que todo mundo tem história e teria uns par de pessoas que teria motivo para matar o padrinho dele. Por fim, é surpreendente, porque ninguém espera que o assassino seja aquela pessoa, e ele volta. Então chama a história de cada um, porque são muitas histórias envolvidas no livro, dos pais dele, do padrinho, dele mesmo, da namorada que depois ele fica com ela. Então, vê que cada um de nós tem uma história. Se você for ver a sua vida certamente daria um livro, uma história também, porque todos nós temos alguns relatos interessantes para contar e histórias de vida. Então, por isso que o livro chama a história de cada um, porque é bem interessante, principalmente na viagem que ele faz de ônibus. Por que as pessoas estão viajando tantas e tantas horas assim de ônibus e o que acontece com elas? Então, a gente vê que todo mundo tem dificuldade, resolve as dificuldades, todo mundo tem as suas histórias e tem umas pessoas que têm bastante história interessante também. Espero que você também tenha uma história interessante, bons fatos para contar também. Mesmo para vir aqui, né? Eu moro no interior, 4 horas de viagem, e tem a história de vinda, a história de ida, a história aqui. Então, você sempre tem alguma coisa, sempre alguém tem alguma coisa interessante para contar, né? E a gente tem que sempre caminhar com otimismo, sabe? Sempre ter amor no coração. Tudo fica mais fácil quando você ama, sabe? Se você ama a dor, ela se torna mais fraca. A dor física. Se você ama aquela dificuldade, ela se torna mais... O amor da luz, sabe? E todas as nossas dificuldades, ama primeiro. Ilumina. Você vai ver que acha a solução. Olha, e são muitas oportunidades. Se você analisar, você tem uma oportunidade atrás da outra. Você, por exemplo, que está ouvindo agora, está com alguma dificuldade? Pensa em Jesus. Pensa em Jesus amigo, te abençoando. Pensa que você está segurando na mão dele e que ele vai te ajudar a achar uma solução. Pois encontra. Quem é a dor de uma saudade? Ela só avisa. Dor física? Ama ela. Aprende a amar. Tudo fica mais fácil quando se ama. E muita gente quer amar o próximo, mas não se ama. Sabe, não se ama. Nesse último livro, Conforto para a Alma, tem uma história. Sabe quando o Paulo faz aquele famoso sermão dele, que eu acho maravilhoso, que ele compara, se eu não tiver a caridade, sou um sino que sou, tudo. É muito bonito. E ela escuta um sermão que fala, ele substitui a caridade pelo amor. Ficou maravilhoso,
Porque ele fala, amar a Deus. Você não consegue amar a Deus se você não amar seu próximo. Você não pode amar seu próximo se você não se amar. Sabe, você ama o próximo igual a si mesmo, Jesus falou. Não mais nem menos, mas também está errado. Então, você, para se amar o próximo, você tem que se amar. Se você não ama, como é que você vai amar o próximo como si mesmo? E tem gente que esquece de se amar. Então, tem que se amar, para amar o próximo igual e amar a Deus. Então, é a grande sabedoria que eu acho. Se ama, não com amor e egoísmo, não é isso não. Não coloca egoísmo no caminho, mas se ama, se cuida, se quer bem, se trata bem, quer coisas boas para você. Então isso se amar. Aí você quer coisas boas para você, você é capaz de querer coisas boas para o próximo também. Um beijo para vocês todos, os ouvintes, um abraço carinhoso meu e peço Jesus que nos abençoe. Nós acompanhamos Vera Lúcia Marinzec de Carvalho falando do livro A História de Cada Um. Até o nosso próximo encontro. Você ouviu Leitura Dinâmica.